Boa noite, Lu. Boa noite, Thaís. Hoje vamos precisar de papel e caneta para acompanhar a live. Se vocês verem o textinho lá que eu postei, vai precisar de papel e caneta para vocês acompanharem. Boa noite, Cris. Boa noite, Dani. A Dani também super entende de linguagem do amor. Vamos ver se ela vai me ajudar hoje. Oi, Leide. Vamos começar nossa live. Oi, Cristina, boa noite. Hoje quem ficar até o final da live vai ganhar um presente. E se alguém tiver, boa noite, Dri. Se alguém tiver a linguagem do amor de presente, então já vai se sentir amado. Oi, Irene. Oi, Terezinha. Esse é o livro, ó, 5 Linguagens do Amor. Acredito que não tenha só essa obra no mercado, eu acho que já deve ter outros autores. Mas, ai, que bom, né, Cristina? Quem sabe, Cristina e Thaís, de repente a linguagem do amor de vocês é presente, que ficaram já felizes com o presente. Tem as 5 linguagens do amor do adolescente e da criança. Boa noite, Antônio. Não sei se é do mesmo autor, eu acredito que seja. Olha, eu já tenho as 5 linguagens do adolescente, nem me atentei para ver se é o mesmo autor, mas eu acredito que seja. Então, gente, esse é um tema muito interessante e que pode salvar muitas relações, né? Porque oi, Renato, boa noite, que alegria te ter aqui. É um tema que pode salvar muitas relações porque a gente precisa entender como é que o outro se sente amado e qual é que é a nossa maneira de se sentir amado, o que pode ser 2 coisas bem diferentes. Por exemplo, é como se você falasse português e o seu marido ou namorado, e também não só nessa questão de marido e namorado, ou seus pais ou os seus filhos entendessem japonês. Então, às vezes você acha que está dizendo eu te amo, mas ele não está entendendo aquilo como uma forma de amor. Então, é a hora de treinar nossa autopercepção em relação ao outro também, né? Em como o outro se sente amado. E como eu me sinto amada e comunicar isso ao outro, né? Porque é muito importante a comunicação dentro da relação. É um dos adubos, né? Das coisas que a gente usa para regar a planta, né? Que a relação ela precisa de cuidados como uma planta, como um bichinho, né? Que a gente cuida e quer ver crescer, crescer e progredir a partir dali. Oi, Wanda. Oi, Marli. Ai, que lindo, nossa live está recheada. Então é isso, gente, é muito importante a gente ter essa percepção, né? E o que eu queria em relação ao caderno de vocês, né? Não é bem, seria um caderno, seria um papel para vocês anotarem, né? Eu quero saber, eu quero que vocês me ajudem, né? Nessa pesquisa, vamos dizer, né? Porque tem assim a linguagem do amor, e aí eu quero saber se vocês, na relação de vocês, a mesma linguagem do amor é para a sua relação amorosa, a sua relação com seus pais, a sua relação com os seus amigos, com seu chefe. Gente, descobrir a linguagem do amor do chefe é vida, é garantir o emprego para o resto da vida, se ele for seu chefe para o resto da vida. Mas a gente precisa também entender, e é muito importante para quem é chefe entender a linguagem do amor do seu subordinado. Vamos dizer que ele seja, eu vou falar sobre todas as linguagens, mas só vou dar um exemplo aqui. Ele seja, por exemplo, de palavra de afirmação. Então, assim, se o subordinado for... Então, para esse subordinado é muito importante que ele tenha um feedback daquilo que ele está fazendo. Olha, parabéns,
por esse trabalho que você fez. Olha, o seu esforço deu um ótimo resultado, assim, não ser aquele chefe que só recebe e que, não precisa falar, não, ele já sabe que ele é muito bom, ele já sabe que o trabalho dele é bom. E aí, boa noite, Juliana, boa noite, Edna. E Maria Clarissa, linda, boa noite, muito bem-vinda. E aí a gente precisa entender a linguagem do amor dessas pessoas que convivem diretamente com a gente, para que a gente seja muito bem entendido quando a gente quer demonstrar algum tipo de amor, algum tipo de carinho, alguma coisa por essa pessoa. E a gente também tem que fazer entender a nossa linguagem para que a gente se sinta amado. Inclusive o autor ele fala sobre manter o nosso tanque cheio. E aí, como eu não posso fugir da psicanálise, porque é a minha origem, né? Eu acho, inclusive eu busquei na minha autopercepção, eu busquei a minha linguagem do amor, como foi construído isso da minha infância até no decorrer da vida. Eu falei assim, poxa, eu comecei a pensar assim, por que a minha linguagem do amor é essa? E eu fui em cima. Quando eu falar sobre a minha linguagem do amor, eu vou falar com vocês como isso foi construído. E aí é que entra a questão da anotação de vocês. Eu quero que vocês estejam muito atentos ao que eu estou falando, para que vocês identifiquem essa linguagem do amor, inclusive dos outros, né? Poxa, meu pai se sente amado dessa maneira, então deixa eu usar essa linguagem do amor com ele. Meu marido, minha mulher é assim, meu chefe é assim, meus amigos são assados, né? E assim, amigos, a gente tem que ter uma percepção diversa, né? Porque, não sei, claro que a gente tem muitos amigos, algumas pessoas têm muitos amigos, mas tem aqueles mais, é esses mais que a gente tem que estar atenta, esses que a gente tem que estar atento para poder manter o tanque deles cheio, né? Para poder estar ali sempre abastecendo a relação. A gente sempre precisa abastecer relação. As pessoas têm uma coisa de querer assim, sei lá, eu já casei, então tá tudo bem. Não casou, tá tudo bem, a conquista ela é eterna. Eternamente você tem que estar cultivando aquela relação, você tem que estar adubando, você tem que estar regando, né? Você tem que estar tirando as coisas que já apodreceram, né? E cuidar daquilo que ficou. Então, isso é uma relação em tudo, não só no casamento, mas em absolutamente tudo. A gente precisa podar às vezes. E essas 5 linguagens do amor, elas são, assim, pedras preciosas para a gente conseguir manter essa relação. Então, façam aí na anotação de vocês 5 linguagens do amor, embaixo coloque as pessoas mais importantes para vocês. Né? Se vocês têm uma relação amorosa, se vocês têm pai e mãe ainda, se vocês não têm mais, busquem meu pai gostava, se sentia amado de tal maneira, minha mãe poderia ser de uma outra maneira. Então esse é um exercício de autopercepção, e essa autopercepção, ela não é só no eu, centrado em mim, mas também na forma como eu me relaciono com o mundo, né? Porque a gente vive em comunidade, a comunidade está em absolutamente tudo na nossa vida. Não tem como você ser uma ilha, né? Você está numa escola, você está numa comunidade, igreja é comunidade, família é comunidade, amigos é uma comunidade. Então, por mais que você queira se autocentrar e viver no mundo só seu, você não vai conseguir. Você precisa interagir com esse mundo de fora. E com esse mundo de fora é muito importante que você se sinta amado e que você também expresse o seu amor pelo outro. Como tudo, assim, que eu trago para vocês aqui, por exemplo, quando a gente fala das deusas, né? No webinário, na verdade, eu falei das deusas rapidamente. Não existe uma deusa predominante, existe uma deusa que a gente tem deficiência, né? E a gente precisa encontrar o equilíbrio das 6 deusas. E aí tem uma segunda deusa
que está ali junto com a predominante. Então a gente é uma mescla dessas deusas, né? A gente tem uma que, claro, que vai se ressaltar, que vai falar mais sobre mim, que eu vou me identificar melhor, e existe aquela que eu tenho um pouco dela, né? Então a gente falou um pouco que uma mistura muito interessante são as mulheres Afrodite e Ártemis, né? Afrodite é urbana, Afrodite são os belos restaurantes, Afrodite é a beleza, é a maquiagem, é o se vestir bem, e Ártemis é o pé no chão, é sentir a terra, é a natureza, ela é selvagem, a beleza dela é natural, não precisa de de, de maquiagem, dessas coisas, né? Perdi minha palavra em relação a isso. Mas é como se fosse precisa de acessórios, né? E lá no grupo de autopercepção tinha muitas Ártemis Afrodites. E como é que é isso, Leila? Gente, é a pessoa que passa o dia na cachoeira e desbravando as trilhas, brincando com os cachorros, e à noite sobe no salto e vai para o restaurante, vai para a balada e gosta de comer nos melhores lugares e frequentar a sociedade. Então, sim, são as mulheres até mais versáteis, né? E assim acontece com as 5 linguagens do amor, né? Vocês podem achar assim, eu acho que eu sou isso mais aquilo. Então pode ter uma mescla aí, mas vai ter uma predominante e vai ter uma outra que você se sente amada ali daquela maneira também, mas não é a sua primordial. Então a gente não é uma coisa só, a gente é um conjunto de coisas, a gente é uma mescla de coisas, né? E assim, até estudando para trazer a live para vocês, porque era um livro que eu já tinha lido, não lembro, ele está aqui com data de 2014, acho que eu li nessa época. Reli o livro para trazer a live para vocês, e aí eu fui me percebendo que tem várias coisinhas que eu gosto além da minha linguagem primordial, né? Mas a primordial é a primordial, né? Mas assim, tem umas outras coisinhas, outras linguagens que eu me sentiria amada, mas não é aquela, assim, sabe? Mas aí vocês vão ver, também vocês vão ver fases da vida, né? Tinha uma certa fase que eu me sentia amada assim. Agora nessa fase eu tô me sentindo amada assado. Então tem uma coisa de maturidade, aí você já vai até trabalhando a maneira como você se sente amado mesmo, né? Então, vamos começar a falar das 5 linguagens. Estejam atentos, porque depois eu vou querer saber se vocês têm uma linguagem só para todos os campos da sua vida, ou se que com o pai você se sente amado de uma maneira, com o marido você se sente amado de outra. Então, é bom ter essa percepção. Uma das linguagens do amor é a palavra de afirmação. Isso mesmo, palavra de afirmação. Que são as pessoas que precisam, assim, escutar um eu te amo. Ele não pode ser subentendido, ele tem que ser dito. Então, são as pessoas também que precisam escutar um eu preciso de você, eu necessito de você, você é muito importante na minha vida. Como você está linda, nossa, que deslumbre. Esse vestido ficou muito bem em você. Nossa, eu adorei quando você fez aquela surpresa para mim hoje. Então, assim, são as pessoas que precisam que o amor seja verbalizado. É como se o amor tivesse um tom mais alto quando se trata das palavras. Quando a gente fala, quando a gente verbaliza, é que enchemos o tanque do outro de amor. Ou quando alguém verbaliza para você e aí você é a hora que seu tanque enche também. Aí eu dei até o exemplo do chefe, né? Então, assim, se o subordinado tem como linguagem do amor palavra de afirmação, ele precisa sim desse processo. Engraçado que eu lembrei de uma época em que eu trabalhava em um órgão público e eu não sentia retorno do meu chefe, assim.
Tipo, eu fazia, eu sabia que eu fazia bem o que eu fazia, que eu era muito responsável, que eu era muito comprometida, mas eu não tinha retorno e eu via umas coisas assim, aí um dia eu cheguei para ele assim, eu acho que eu quero mudar de núcleo, eu não tô bem aqui, não tô me sentindo bem aqui. E aí ele falou, você está louca? Você quer afundar meu núcleo? Se você sair de lá, você afunda meu núcleo. Então eu acho que naquela época devia ser palavra de afirmação a minha linguagem do amor, porque depois disso eu nem cogitei mais sair do núcleo, assim, eu me senti necessária, eu precisava que alguém verbalizasse aquilo para mim, que alguém falasse assim, olha, você está sendo útil, aqui você faz diferença. Então eu nem questionei, já levantei, tá tudo bem, pode me deixar lá no núcleo, tá tudo ótimo. Então, assim, eu acho que nessa época eu podia ser a minha linguagem do amor a verbalização, essa palavra de afirmação, mas também poderia ser minha linguagem do amor no trabalho, né? E talvez hoje ainda seja assim, né? Porque eu acho que o trabalho pede mais uma coisa concreta, né? Depois eu vou falar para vocês sobre a minha linguagem do amor e aí vocês vão entender como no trabalho é uma linguagem mais difícil de ser estabelecida. A minha linguagem do amor primordial não não é essa palavra de afirmação, mas eu acho que no trabalho talvez seja, né? Então, talvez no trabalho a gente necessite um pouquinho mais de reconhecimento e tem essa coisa também, gente, de ser um combustível mesmo. Vocês vão prestar atenção, quando eu falar a linguagem do amor de vocês vão ter aquela sensação assim, olha, é assim que realmente eu me sinto abastecida, né? É assim que realmente meu carro começa a andar. E aí é isso, gente. Para quem chegou depois e ficar até o final da live, vai ganhar um presente. E agora estamos fazendo um exercício que, enquanto eu estou falando sobre as linguagens do amor, é bom que vocês anotem em relação aos seus pais, ao seu trabalho, sua relação amorosa, aos seus amigos, como é que é essa linguagem do amor deles, como é que é a sua linguagem do amor para com eles. E se vocês puderem dividir comigo no final da live se é uma linguagem do amor para tudo ou se não, se é uma linguagem do amor para cada um, você se sente amada de uma maneira diferente. Então, a Glaucia, ela tá no time do Oba, então de repente a linguagem do amor dela é de presente, né? Porque quando falou em presente, todo mundo já fala Oba, né? Vamos lá. Então, essas pessoas que têm essa palavra de amor como palavra de afirmação como a linguagem do amor, são umas pessoas que eu acho muito fácil de você encorajá-las, sabe? São pessoas que às vezes precisam ser encorajadas. Às vezes você tem um marido que está ali cabisbaixo com a questão do trabalho, que o trabalho dele não vai para frente e ele está meio desmotivado. Se a linguagem do amor dele for palavra de afirmação, vocês podem chegar com essas palavras de encorajamento, né? Você chega lá e fala, olha, você é muito bom naquilo que você faz, eu acho que você é muito responsável, muito comprometido, você sempre dá o seu melhor, os resultados são muito, muito bons. Então é uma forma que você tem de encorajar a pessoa, né? E aí a pessoa já se sente assim com o tanque cheio para poder ir para frente. Às vezes não é um chefe que fala isso, mas quando o poder da esposa falar uma coisa assim, ou o poder do marido falar alguma coisa assim, gente, poder de pai e mãe é um negócio assim inacreditável, porque ou te afunda ou te leva para frente. Então, por isso que eu falo, tem um vídeo que eu falo sobre o filme Mãos Talentosas, que eu falo, gente, aquela mãe é vida. Até quando ela dá bronca nos filhos, ela dá bronca levando eles, né? Então teve uma parte que o filho tá tirando nota baixa na escola, ela é chamada na escola porque foi o boletim inteiro. E aí ela fala, você é melhor que isso. Você não se resume nisso aqui. Eu tenho certeza que você consegue ser melhor que isso. Isso aqui não te representa. Então, assim, até para dar bronca, ela dava levando ele, né?
Não é falando para ele, olha como você é burro, o que que você fez com esse boletim? Isso aí é puxar para baixo. A gente sempre tem que puxar para cima. Lindo filme, Cristina, eu também acho. É um filme maravilhoso, a gente pode assistir 10 vezes e 10 vezes vamos ficar pensando nisso. Então, assim, quem insere a criança no mundo são os pais através da linguagem. Então, assim, essas pessoas que têm a linguagem de amor como palavra de afirmação são pessoas que trouxeram isso muito arraigado em si. Né? Então, se encontraram pais encorajadores, se encontraram pais que conseguissem levar ele para cima, que conseguissem, né, empurrar e lançar no mundo de uma maneira tão positiva, tão bonita, seria maravilhoso isso. Né? Então, a princípio, no início da vida, seria uma linguagem do amor que todo pai deveria ter com os seus filhos, né? Então, assim, as pessoas que têm essa palavra de afirmação como linguagem do amor são pessoas que se sentem fortes quando alguém que eles acham importante conseguem elevar eles com palavras e aí é isso. Então, se você percebeu que os seus pais, seu relacionamento amoroso, seus amigos têm esse tipo de linguagem, esteja sempre, eu te amo. Você é lindo, linda, você é maravilhosa, necessito de você, não sei o que seria da minha vida sem você. E aí tem uma série de coisas assim que vocês podem falar e que se encaixam ali nisso. Agora tem um problema da palavra palavra de afirmação, entonação, né? Porque se a pessoa sente que que é uma coisa falsa, que não é verdadeiro, ela não vai se sentir amada. Então não comecem a falar, é uma coisa que eu falo dos filhos também, não comecem aplaudindo talentos dos seus filhos que eles não têm, né? Porque senão quando eles forem para a vida, a queda vai assim como diz o outro, o tombo vai ser alto, né? Tipo assim, você vai, minha filha é uma ótima cantora, nossa, linda, linda, canta e a menina desafinada, a menina não tem voz boa, aquele não é o tom dela, não é o dom dela, aí ela vai pro mundo, aí chega lá, começa a cantar porque a mãe acha que ela era maravilhosa e criou aquele falso dom nela e aí o mundo fala, não, minha filha, tu não canta nada. Então, assim, a gente tem que incentivar nossos filhos, mas a gente tem que descobrir os reais talentos deles, né? As coisas que realmente levam eles para frente. Coitado dos meus filhos, a minha linguagem era de bater. Wanda. Não, mas aí não era uma forma de expressar amor, era uma forma que você achava certo de educar. Acredito que seja isso. Mas eu acredito que com cada filho você teve uma linguagem do amor diferente. Você manifestou o seu amor de uma maneira diferente. Estou falando isso porque eu conheço a história. E essa história do bater não é uma linguagem do amor, é uma linguagem de educar, de colocar as rédeas ali, que era até uma coisa da época. Não vou aplaudir porque eu não gosto, mas não é uma linguagem do amor, é só uma forma de educar e talvez era a que estava ao seu alcance, é a que você achava que era certo e é a que você achava que daria certo e talvez tenha até dado. Então é isso, gente. Verbalizem. Se vocês identificaram que a linguagem do amor de alguém era a palavra de afirmação, verbalizem para essa pessoa, porque é muito importante. Mas lembrem-se sempre de colocar verdade nisso, né? De colocar realidade nisso, para que a pessoa sinta realmente amada. Porque elogiar coisas que não condiz, não é uma coisa legal. E aí vem também, gente, vamos falar sobre a questão da comunicação, porque tem gente que tem uma dificuldade de se comunicar dentro da relação, nem da relação e com o mundo, às vezes, né? Geralmente, quando a pessoa tem dificuldade de se identificar com o mundo, vai ter dificuldade, ou de se comunicar com o mundo, vai ter dificuldade de se comunicar dentro da relação.
E aí a pessoa tem essa dificuldade de comunicação, ela às vezes é muito tímida, é muito fechada, tem essa dificuldade de se comunicar. A partir do momento que a gente está predisposto a entrar numa relação, a gente vai gostar muito de se sentir amada ou amado. E a gente precisa oferecer para o outro também. E se a linguagem do amor do outro é palavra de afirmação, então você vai ter que trabalhar essa comunicação em você. Você vai ter que trabalhar essa forma de falar, de elogiar, de encorajar e de falar coisas positivas, porque o outro precisa disso. Então precisa haver essa troca. Tudo na vida pode ser trabalhado, né? Eu falo que o tímido ele sofre demais, porque ele sofre para trabalhar, né, que ele tem que lidar com aquelas pessoas, ele sofre quando ele estuda, porque tem que fazer um trabalho ali na frente um trabalho de grupo que tem que apresentar. O tímido ele tem dificuldade de se colocar, né, de colocar suas vontades, seus desejos. Então, assim, se você tem essa dificuldade de comunicação, se você é uma pessoa muito trancada, se você é uma pessoa muito tímida, trabalhe isso pelo outro e trabalhe por você, porque vão haver muitos ganhos por trás disso. A próxima linguagem é de tempo de qualidade. Tempo de qualidade é quando a pessoa dedica o tempo dela para você, né? Quando a pessoa fala para você assim, olha, eu tinha até que trabalhar, que está fazendo um trabalho agora, mas eu dei um tempinho para estar aqui com você, esses 10 minutos. Gente, tempo de qualidade não quer dizer exatamente a tarde inteira com a pessoa, a manhã inteira com a pessoa, a noite inteira com a pessoa, mas assim, com 20 minutos de qualidade. Com 20 minutos, aquela pessoa oferecendo o tempo dela para você. E essa é a minha linguagem do amor. E aí eu tenho várias coisas para falar para vocês, para que vocês entendam. Quando eu falo para vocês assim, vamos lá atrás, vamos descobrir como é que a nossa linguagem do amor foi construída. E eu quero que vocês estejam atentos a isso, a essa construção. Quando eu lembro, eu tenho uma cena com a minha mãe que é assim, eu nunca esqueci isso e é capaz dela falar que ela não lembra disso. Eu não lembro se eu falei com ela esses dias, não sei, mas para mim foi marcante, né? Que a minha mãe sempre trabalhou muito assim. Minha mãe, ela acordava às 4 para preparar mingau, para deixar nosso café da manhã. E às 5 ela tinha que sair porque ela trabalhava em dois trabalhos e um era fora de Salvador, né? Que a gente morava em Salvador, era em Simões Filho, para quem conhece Salvador. E o outro era em Pau da Lima, que era um bairro distante do nosso, né? Então minha mãe sempre trabalhou muito, sempre saiu muito cedo, sempre chegou mais tarde em casa. E aí eu lembro que uma vez ela me prometeu me levar para um cinema. E eu percebi, gente, eu tinha menos de 8 anos de idade. Por quê? Porque a gente, até 8 anos de idade, eu morei em uma casa em Salvador, num bairro que chamava Liberdade. Então, eu lembro que foi nessa casa, então eu tinha menos de 8 anos de idade. Com 8 anos nós mudamos, então eu lembro que foi antes dos 8 anos. E aí eu falei para minha mãe, você tá tão cansada, parecia muito cansada, assim. Eu lembro dela trocando o sapato nessa hora pra gente poder sair. Você não quer deixar para outro dia? E ela falou assim, não, eu te prometi. Se eu te prometi, eu vou cumprir. Então isso contribuiu muito para construir a minha linguagem do amor, que é tempo de qualidade. Por quê? Porque eu vi a minha mãe tirando o descanso dela para dedicar o tempo dela a mim. Eu vi o meu pai fazendo isso várias vezes. Meu pai era aquele que sentava para jogar com a gente. Já meu pai só trabalhava meio período, pelo menos que eu lembre, né? E aposentou também muito cedo, né? Meu pai aposentou com 40 anos por causa de um problema no coração que ele teve. Mas até quando a gente era pequenininha, antes dele aposentar mesmo, ele tinha meio período de trabalho e no outro meio período ficava com a gente. Então meu pai é aquele que sentava no chão para jogar com a gente. Meu pai levava a gente para o cinema, assistir todos os Trapalhões com meu pai.
Meu pai levava a gente para o Campo Grande para chupar picolé de itu, que era um picolé redondo, assim, bem comprido e ele era comprido como se fosse um cubo não, um cone, né? E, e tinha duas cores esse picolé. Quem é de Salvador aí pode lembrar dessa fase, assim. Eu não, com certeza não existe mais sorveteria, mas eu lembro do meu pai. Então, meu pai estava sempre presente muito na diversão, no nosso lazer, assim. E então, assim, eu cresci com os meus pais dedicando o tempo deles a mim, né? Então, assim, vendo minha mãe muito cansada, minha mãe, apesar de trabalhar muito, ela tinha aquele espaço ali pra gente. Minha mãe gostava muito de incentivar a cultura, então teatro, né? Ela levava a gente, coisa de música também. Eu lembro de minha mãe chegando com vinil em casa. Então meus pais dedicavam muito aquela coisa pra gente, do tempo de qualidade dentro do pouco tempo que eles tinham. Então eu via que havia um sacrifício ali para se dedicar pra gente. E essa é a minha linguagem do amor, né? Então, assim, o que eu falei para vocês em relação ao trabalho, talvez seja a palavra de afirmação, porque quando se trata de tempo de qualidade dentro do trabalho, assim, o chefe ele não vai dedicar muito tempo dele para você, às vezes ele não tem nem tempo para aquilo, assim, né? Então eu desenvolvi pode ser que eu tenha desenvolvido essa outra linguagem em relação ao trabalho, e eu quero que vocês tenham essa percepção. Qual a minha linguagem no trabalho? Qual a minha linguagem com meu marido, com minha esposa? Qual a minha linguagem com os meus pais? Qual a minha linguagem com os meus amigos, né? Mas assim, dentro de todos os outros campos, meus amigos mesmo, eu tenho um amigo lindo, maravilhoso, perfeito, um beijo para ele, o Alexandre. A gente quase não se vê, mas quando a gente se vê, sabe, a gente marca um almoço, aí aquilo dura pra caramba e parece que a gente tem assim conversas muito profundas porque a gente quase não se vê. Então, quando a gente se vê, a gente tem que aproveitar muito aquele tempo. E tem isso, assim, com minha amiga Verônica também, né? A gente marca café da manhã e a gente tem que. Criança de um lado, quer dizer, do meu lado não tem mais criança, mas do lado dela tem, e tem horário de trabalho, isso, aquilo. Não, então vamos aproveitar até meio-dia, a gente consegue conversar, né? Então, assim, essa coisa de dedicar o tempo, olha, eu vou tirar esse tempo para você, assim, né? As minhas outras amigas também, eu não gosto de fazer nada sozinha, né? Então, eu vou tirar um tempo para ir pro supermercado com você. Gente, é vida para mim, eu dei pro supermercado sozinha. E aí tem minha amiga que vai para o supermercado comigo, que faz as coisas de rua comigo. Então, assim, essa coisa do tempo de qualidade, ele é muito importante para mim, né? E como é que é esse tempo de qualidade? Não é só sentar com a pessoa ali e assistir um filme. Não, você precisa estar com aquela pessoa, você precisa sentir a presença daquela pessoa, que aquela pessoa não está ali assistindo um filme, olhando no WhatsApp, não está dando atenção ao filme que está assistindo com você, não vai poder conversar com você depois. Então, tempo de qualidade é até aquele que nem senta do lado no restaurante, é aquele que senta em frente, sabe aquele casal que senta um em frente do outro? E aí eles ficam conversando, e aí eles ficam, sei lá, contam como foi o dia. Então, é aqueles 20 minutinhos, é aquele casal que trabalha, tá na correria, não sei o quê, mas à noite ou no começo do dia, eu já vi vários casais falando, o meu café da manhã com meu marido, a gente sempre tá trocando, falando como é que foi o dia, como é que tá sendo a semana. Então, as pessoas que dão valor a essa questão do tempo de qualidade são essas pessoas que precisam de que alguém fale assim, olha, eu tô aqui doando o meu tempo para você. E aí percebam isso, né, nas relações de vocês, com quem que vocês têm essa necessidade. Percebam se o outro tem essa necessidade para você falar, olha, fulano, eu tinha até uma coisa para fazer hoje, mas eu vou... A pessoa que gosta de tempo de qualidade, quando ela fala assim, desmarquei tal coisa para ficar aqui com você, gente, que perfeito, é vida. Agora, se você se prepara todo para ter aquele tempo de qualidade com a pessoa e a pessoa chega e desmarca em cima da hora, não deu, tô com preguiça, né? Gente, sem condições, né? Sem condições de se sentir amado. E aí vem a linguagem do amor do presente,
que são as pessoas que se sentem amadas quando elas são presenteadas. E não precisa ser aquele presente caro, né? Aquele presente, eu trouxe aqui um diamante para você, um rubi, alguma coisa assim. Não, pode ser até o galho de uma árvore. Olha, eu viajei para, sei lá, para Chapada esse final de semana e aí, olha, eu não podia esquecer de você. E aí eu botei todas as minhas lembranças aqui nesse galho e queria que representasse tal coisa pra gente. Tá ali, deu presente. Aí, sabe aquela pessoa que bota num bilhetinho, né? Escreve umas coisinhas e bota junto com uma coisinha, com um símbolozinho. As pessoas que gostam, que a linguagem do amor é o presente, elas gostam muito de presentes sem datas, né? Que são aqueles presentes que vocês passaram em algum lugar e viram e lembraram da pessoa. Isso aqui é a sua cara, isso aqui é você. Aí vai dar o presente. Porque aí não é um presente qualquer, é um presente porque é seu aniversário, um presente de casamento, um presente, sei lá, de quê, de amizade. Não, é um presente tipo assim, eu te percebo. Eu sei exatamente como você é e sei o que te agrada. E aí compra um presente e dá para a pessoa. É o que eu falo para vocês, assim, quem não se sente amado com atitude dessa, né? Então, assim, a gente é essa mescla mesmo de linguagens do amor, mas tem aquela que é primordial, por exemplo. Eu gosto de ganhar presente, amo ganhar presente, claro, mas não é o meu primordial, não é o que enche o meu tanque. O que enche o meu tanque é tempo de qualidade. E o seu? O que enche o seu tanque? O que te abastece? E o que abastece o outro? Né? O que vamos perceber o outro também, porque é muito importante, porque às vezes a sua linguagem do amor é diferente da do outro. Nós somos pessoas diferentes, vivemos de maneiras diferentes. Eu falo assim, gente, casamento é uma prova. Por quê? Porque são dois mundos diferentes habitando o mesmo lugar. E aí você tem que rebolar para poder entrar naquilo. Aí lá no grupo de autopercepção a pessoa falou assim, que eu falei, você tem que aprender a ceder. E a pessoa falou assim, eu não cedo de jeito nenhum. Eu falei, meu Deus, como vai se relacionar? Né? E aí a gente conversou algumas coisas assim, mas ele acha que não. Ele acha que ceder é como se ele estivesse perdendo um braço. E a partir do momento em que eu abro mão da minha linguagem do amor para encher o tanque do outro de uma maneira que realmente satisfaça ele, eu estou cedendo. Porque para mim é muito fácil fazer a minha linguagem do amor. Se minha linguagem do amor é palavra de afirmação e eu falo para a pessoa que está comigo, para minha relação amorosa lá que eu te amo, que eu te adoro, que eu te venero, porque essa é a minha linguagem do amor, é como eu me sinto amado, mas não é como ele se sente amado. E aí, qual que é a linguagem do amor? Você precisa ter essa percepção sobre a linguagem do amor do outro. Como é que você se sente amado? E aí você dá uma coisa até que é uma coisa difícil para você, como se fosse, por exemplo, igual eu falei, a questão do tímido, né? Para ele estar falando isso, para ele estar verbalizando, é difícil para ele. Mas aí ele quer trabalhar isso pela relação dele, pelo outro, para que ele consiga fazer com que o outro se sinta amado da mesma maneira que ele se sente amado. Então, assim, se as linguagens coincidirem, vai ser muito fácil, é muito bom. A gente está ali na zona de conforto, né? De dar amor para o outro da mesma maneira que eu recebo amor. Mas nem sempre isso acontece. Aliás, normalmente isso não acontece, mas claro que pode acontecer. Tem o curso que eu fiz, né, de coach, a facilitadora, ela falou pra gente sobre essas linguagens do amor, e ela falou o seguinte, que o primeiro casamento dela, que ela já tinha casado 2 vezes, que o primeiro casamento dela, ela se separou por incompreensão em relação à linguagem do amor do outro. Ela disse que, eu vou falar de uma linguagem aqui, que é de serviço, né? Que a pessoa gosta sempre de estar fazendo alguma coisa pelo outro. Então ela chegava em casa, o marido dela, que tinha como ele achava que amar era servir, né? Era atos de serviço,
Ele saía arrumando tudo, ele fazia comida para ela, ele lavava o carro, ele preparava as coisas, ele arrumava a cama, ele não sei o quê. E ela não sentia isso como amor. A linguagem do amor dela era a palavra de afirmação. Então ela queria escutar: eu te amo, você é linda, você é necessária na minha vida. E ela não escutava, porque ele achava que isso não era importante, porque para ele importante era servir a pessoa. Então quando ele fazia uma comida para ela, era um eu te amo assim do tamanho do mundo, mas ela não percebia isso. E ela falava: eu não sabia sobre as 5 linguagens do amor na época. E talvez se soubesse, talvez não tivesse se separado. Então, assim, essa percepção do outro é primordial, mas você também precisa se colocar: olha, você se sente amado assim, mas não é assim que eu me sinto amada. Eu me sinto amada assim, assim, assado. Então, ter essa percepção é muito importante para você conseguir manter sua relação, para você conseguir fortificar sua relação, para você conseguir, né, criar aquele laço assim, especial dentro da sua relação. E as pessoas que têm essa linguagem de amor de presente são essas pessoas. Não precisam ser coisas caras, pode ser uma coisa muito simbólica, mas é como se esse presente fosse uma visualização do amor, né? Então é como se naquele objeto houvesse um eu te amo muito grande, né? É como se naquele objeto houvesse todo o combustível para que a gente se sinta amado. Então, as pessoas que têm presente como linguagem de amor, com certeza vai se sentir muito preenchida com a questão do presente. Como eu disse, pode ser um galho de uma árvore, pode ser um bilhetinho amarrado com um laço, pode ser, sei lá, qualquer coisa que você entenda como presente, que seja material, para que ela consiga ver. Pode ser uma coisa muito cara, pode ser uma coisa muito barata, mas que tenha a ver com ela, ou com vocês dois, ou com o que tudo simboliza, né? Uma coisa muito importante em relação, quando a pessoa tem uma linguagem de amor do presente, é a questão do dinheiro. Porque assim, gente, às vezes o que eu valorizo, que é importante para mim, pode não ser importante para você. Então, para eu comprar uma coisa, pegar o meu dinheiro, meu rico dinheirinho e comprar aquilo para poder te satisfazer uma coisa que eu não valorizo, você fica com pena de gastar. Gente, eu vou dar meu dinheiro nisso? Por exemplo, tem gente que ama carro. Tem gente que carro é assim, nossa, é símbolo da vida. Então, são pessoas que gostam de determinada marca de carro, que não aceitam outro tipo de marca de carro, essas coisas assim. Aí, o carro custa 80 mil. Caramba, se ele tiver, ele dá de boa esses 80 mil no carro. Eu preciso de um carro que me leve no lugar que eu quero. Para mim, o carro mais simples do simples do simples, porque para mim é só para entrar nele, levar onde eu quero e não tenho essa coisa com carro, né? Eu não coloco minha libido no carro, mas tem gente que coloca e eu respeito muito isso, né? Porque eu vou colocar em outra coisa que essa pessoa também pode não valorizar. Então, 80 mil no carro é uma coisa para mim inexplicável, assim. Aí vai lá, tô lá com meu marido e ele olha e fala que aquele carro é a vida dele e eu tenho esse dinheiro para dar naquele carro, mas eu não valorizo a questão do carro. E aí você pensa assim, vou dar esses 80 mil aqui no meu carro, num carro que eu não dou valor nenhum para ele. Vai, porque é a linguagem do amor dele, gente. Você tem o dinheiro, que viagem é essa? Entendeu? É pensar assim, por exemplo, vou dar um exemplo de mulher, assim, bolsa. Tem mulher que ama bolsa, que bolsa é vida. E tem aquela bolsa de 5 mil reais de não sei que marca, porque eu também não gosto de bolsa. E aí vem aquela bolsa, aí o marido, caramba, eu vou dar 5 mil reais numa bolsa. Nossa, ela vai se sentir muito plena com aquela bolsa, vai se sentir muito
caramba, ele deu 5 mil reais na bolsa para mim. Então, gente, para quem está chegando agora, a linguagem do amor é de presente e ela não simboliza que sejam coisas caras. Eu só estou tentando colocar aqui a questão do dinheiro, como para o tímido é difícil falar, para aquele que está querendo valorizar a mulher e tem murriagem de dar 5 mil na bolsa, pode pegar esse dinheiro do bolsinho e dar, porque ela vai se sentir muito amada. Então, assim, é isso, gente. Até a questão do dinheiro, quando a pessoa tem uma linguagem de amor sendo de presente, a questão do dinheiro tem que ser muito ressignificada, né? Eu vi até uma pessoa outro dia falando sobre o amigo que foi na casa dele e falou assim, nossa, tem uma máquina de lavar louça, mas é tão cara isso, tão caro. Ele falou, não é caro. E o amigo era fumante. É fumante. E aí ele vira pro amigo, quanto que é uma carteira de cigarro? Quantos cigarros você fuma por dia? Então fez as contas lá e dava que com tantos meses, sei lá, 2, 3 meses, ele já comprava, se ele parasse de fumar, ele compraria a máquina de lavar, mas não era prioridade para ele. Prioridade para um é o cigarro e prioridade para o outro é a máquina de lavar louça. Né? Então, a gente precisa ter essa percepção. Por que na relação envolve o ceder? Por causa disso. Porque o que um valoriza, o outro não. Se você é calado, se é tímido, se é fechado e o outro precisa de palavra de afirmação dentro da relação amorosa, vai trabalhar a sua timidez, meu filho, porque você precisa encher o tanque do outro, do mesmo jeito que ele precisa encher o seu tanque. Então não é uma coisa fixa, eu não vou fazer isso porque não é da minha natureza. Uma coisa que eu não gosto, essa expressão não é da sua natureza, mas se a vida jogou no seu colo, vai lá e faz. Porque a vida está pedindo que você trabalhe isso aí, que não é da sua natureza. Para quem chegou depois e ficar até o final da live, vamos ter presente. E se for a linguagem do amor presente, a de vocês, eu já vou abastecendo esse tanque do amor aí de vocês. Assim, para quem tem uma linguagem do amor de presente também, é muito interessante vocês terem uma listinha de coisas, de presentinhos que tem a ver com a pessoa, sabe? Uma pessoa que está sempre com o cabelo amarrado, não sei, eu gosto de tiara, ó. Eu adoro tiara. Aí se a pessoa, bota lá na sua lista uma tiara, porque aí numa data ou em alguma situação você vai saber que tiara é uma coisa que vai satisfazer como nunca para a pessoa. Maquiagem, não entende de maquiagem, sou homem, não entendo nada de gente, vai numa loja, conversa com a vendedora e fala, olha, minha esposa, minha namorada, sei lá quem, gosta, minha mãe adora maquiagem, o que eu posso fazer para agradar ela, o que eu posso fazer para dar para ela, que ela vai se sentir, sabe? Bora, coloca a cabeça para funcionar. Se você tem alguém aí que a linguagem de amor é de presente, por favor, seja criativo ou criativa. E aí tem a linguagem do amor de atos de serviço. Atos de serviço, gente, são aquelas pessoas que às vezes têm até dificuldade de abraçar. Você já viu as pessoas que têm dificuldade de abraçar? E aí, sabe o que elas fazem? Quando você está chorando, elas fazem uma comidinha para te confortar. Uma sopinha, uma canja, sabe? Aquele que é de atos de serviço, quando a esposa, ou o pai, ou a mãe está doente, eles chegam lá com a canja, né? Com uma sopinha, com uma coisinha quentinha, um chazinho, né? Aquela pessoa que não aguenta ver a pessoa chorando, ele não consegue dar aquele abraço, ele não consegue falar eu te amo, mas ele consegue fazer alguma coisa por aquela pessoa. E não é só em relação à comida, é aquela pessoa que resolve tudo na sua vida. Sabe a pessoa que resolve tudo para você quando se trata de uma coisa prática, sabe? Paga suas contas, não estou falando de dinheiro, estou falando de ir ao banco pagar as contas ou de resolver, organiza seus documentos, varre sua casa, arruma tudo, você viajou, quando você chega em casa a pessoa já arrumou tudo, tá tudo cheiroso, né? Aquela pessoa que pergunta o que você quer comer quando você voltar, né? E aí já prepara aquelas coisas para poder te dar, te oferecer e dizer que te ama. São essas pessoas, sabe? Aquelas pessoas que lavam seu carro, são aquelas pessoas que
Eu já tive uma pessoa assim. Eu lembro que eu chegava na casa dele, ele pegava o meu carro, não era amor não, tá, gente? Pegava meu carro, aí ele abastecia, aí ele mandava lavar, aí ele não sei o quê. E sempre tem dicas, olha, quando você for entrar ali em tal lugar, você vai por aqui, não sei como, você faz não sei o quê. E pessoa fantástica. Minha linguagem do amor, né, não era nem de atos de serviço, mas eu me sentia amada porque eu entendia que era a maneira que ele tinha de dizer que amava. E aí é isso, são essas pessoas que estão sempre resolvendo a sua vida, que sempre facilitam, que o que não sabem elas dão um jeito, é uma maneira que elas têm de dizer que amam, né? E aí, às vezes, essa pessoa tem dificuldade de falar um eu te amo, às vezes essa pessoa tem dificuldade de fazer um elogio, mas se isso for primordial para você, para encher o seu tanque do amor, você tem que conversar com essa pessoa e falar, olha, eu entendo que você tem esse jeito de dizer eu te amo, mas eu preciso também que você... eu preciso também que você faça com que eu me sinta amada. E a maneira que eu me sinto amada é tal. Porque aí a pessoa vai trabalhar a dificuldade dela, né? Essa interação tem que ter com o casal. Uma coisa que me chama a atenção nessa questão do ato de serviço é o seguinte. A pessoa que gosta de servir tem dificuldade de ser servida. Então, assim, é uma maneira que essa pessoa tem de dizer eu te amo, mas eu não sei como ela reage quando ela vai ser servida. Tem gente que tem um bloqueio com isso, né? A pessoa que é muito provedora, ela tem dificuldade de ser provida. Então, assim, é uma questão que eu acho que a gente pode aprofundar em outro momento, né? A gente fazer uma live sobre esse perfil de pessoa. Inclusive já escrevi um texto no blog sobre isso, não vou saber dizer quando, porque já tem um tempo, acho que foi em 2012, se eu não me engano. Então, essas pessoas, ela tem essa dificuldade, então a gente precisa descobrir, porque às vezes é a maneira que ela tem de dizer eu te amo, mas não é a maneira que ela tem de se sentir amada, porque ela tem dificuldade de abrir a guarda para ser provida, de abrir a guarda para ser servida. E vocês que têm contato com essas pessoas, vocês sabem do que eu estou falando, né? Eu acho que é bem gritante essa questão desse perfil. E por fim, temos toque físico, né? É engraçado porque tem gente que se sente amada com toque físico e às vezes o outro não tem essa vibe do toque físico. Então, tem gente que fica agoniada de porque foi abraçada, porque foi apertada, porque foi ali acarinhada. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Eu já não sei em que ocasião eu já falei isso para vocês, mas vou falar de novo, que eu não sei se todos vocês viram. Mas a questão do toque físico, a Fernanda Souza, eu acho. Eu sempre atrapalho as Fernandas, porque tem a Fernanda Lima, tem a Fernanda Souza, tem um tanto de Fernanda aí, né, nesse meio artístico, mas eu acho que é a Fernanda Souza, que é a ex-mulher do Tiaguinho. Então ele é muito grudento, eles estão separados, ele gostava muito de dormir agarrado, e tem gente que tem muita agonia de dormir agarrado. E aí, ela disse que quando eles iam dormir, ela agarrava ele. Ou ele agarrava ela, na verdade. Aí ela esperava ele dormir e ia se desvencilhando. Aí ele chegava e agarrava de novo. Aí esperava, ela ia se desvencilhando, até chegar na ponta da cama. Aí ela saía da cama e ela ia pro outro lado da cama e deixava ele aqui. Aí quando ele se percebia sem ela, ele ia lá e agarrava ela de novo. Tem pessoas que têm dificuldade de beijar em público, de andar de mão dada, né, de ficar abraçado na rua. Então, essas pessoas não são de toque físico. A de toque físico adora. A de tempo de qualidade, que senta um na frente do outro no restaurante para conversar olho no olho e você vê que aquela pessoa está dando atenção para você. Pois é, a de toque físico, ela quer sentar do lado. Ela quer grudar, né? Ela quer agarrar aquilo.
Então elas gostam de abraço, elas gostam de beijo, elas gostam. Não precisa, às vezes, até nem dormir agarrado, mas ter uma parte do seu corpo tocando no corpo da outra pessoa, né? Quando ela senta na mesa com outra pessoa, se não tem jeito, ela está em frente àquela pessoa, ela vai tocar na pessoa com o pé. Ou ela vai juntar o seu joelho com o da outra pessoa. Então, e é uma linguagem do amor difícil, por quê? Porque tem gente que tem verdadeira agonia disso, né? Como a Fernanda e o Tiaguinho. E aí é complicado, mas como eu disse, a gente tem que ceder, a gente tem que trabalhar pelo outro, a gente tem que encher o tanque do amor do outro para que o outro encha o nosso tanque. Então, isso é muito primordial. Existe um teste, né, das 5 linguagens do amor, que eu acredito que vocês podem encontrar na internet, mas é o que eu falo, o teste é mais uma confirmação, gente, porque o que a gente tem que trabalhar é a nossa autopercepção. Como é que eu me sinto amada? Então, eu falei 5 linguagens aqui. Eu falei palavra de afirmação, que é o verbalizar. Tempo de qualidade, quando você dedica um tempo, quando a outra pessoa dedica um tempo a você, né? Você se sente amada. Presente, que é você presentear a pessoa em datas não específicas, fora de datas. É você ir para um lugar, pegar um galho e falar, olha, fulano, lembrei de você, que ele vai se sentir muito amado. Não é necessariamente presentes caros, isso vai depender muito do perfil da pessoa. Temos o atos de serviço, que são aqueles atos de servir a pessoa mesmo, de qualquer maneira, sendo fazendo uma comidinha, sendo arrumando uma casa, sendo pagando as contas, sendo dirigindo para a pessoa. E tem de toque físico, que foi essa última que eu falei, que é quando a pessoa gosta de estar grudadinha, pele com pele, tá ali grudado na pessoa. E aí vocês vão falar, eu sou todos esses. Não. A gente tem um primordial, a gente tem um que é predominante, aí tem um segundo ali que pode ser uma mescla. Eu coloquei lá no Stories, a Dani até conversou comigo, ela falou que é bilíngue, então eu acho que é isso, quando você tem 2 línguas, uma mais predominante, a outra vem ali um pouquinho atrás, mas é essa questão de ser o bilíngue. E aí eu quero saber de vocês, o Antônio falou eu o que, Antônia? Porque eu fico aqui falando, gente, e se eu for ficar lendo os comentários, eu vou me perder no que eu vou falar. Então, eu deixo para ver os comentários quando eu dou uma pausa e o Antônio falou eu não sei em que momento ele falou eu. Qual que é? É a agonia do toque físico, Antônio? Não sei se foi nesse momento que você falou eu. Então, gente, vocês conseguiram identificar? Eu não tenho chefe, então eu não tenho como identificar agora, mas eu já falei, Dani, é isso, as 2 linguagens, toque e tempo de qualidade. Dani. Juliana colocou, a minha linguagem é de palavra de afirmação. Gente, façam entender, tá, para a pessoa que está com vocês isso. Já li esse livro, já fiz muita análise. A minha linguagem deu igual. Sou bilíngue para tempo de qualidade e toque. O Antônio gosta de servir. Meu marido é toque físico, Marli. Como é que é isso? Você gosta? Porque quando a pessoa não gosta, gente, é uma história. Pode ser 2, Cristina, pode ser 2. Só que uma vai ser predominante. A Thaís, minha linguagem é palavra de afirmação. Gente, eu quero que vocês identifiquem também, procurem aí na história de vocês como isso foi construído da infância, né? Porque, como eu dei o meu exemplo aqui, como que eu construí aquilo para mim? E você pode também desenvolver uma linguagem de amor sendo alguma coisa que lhe faltou, tipo assim, isso aqui me faltou na infância, por isso que hoje em dia, se eu tenho, eu me sinto amada, né? A gente vê isso. Então, a Luciana falou, gosto de servir, me sinto maravilhosamente bem. Lu, e eu ando muito contemplada com esse gostar de servir seu, tá? E agradeço muito. Antônio, afirmação e toque. Antônio, você gosta de toque? Achei que você não gostava. E Cristina, pode ser tempo de qualidade e tempo de atos de serviço, Cristina.
É tempo de qualidade e atos de serviço, sim. Então, bem-vinda, HC Araújo. Então, gente, tempo de qualidade me faltou, sim. E aí você se sente amada quando alguém dedica o tempo para você. Olha que lindo, gente. Foi uma experiência diferente da minha. A Leite colocou, acho que a minha é tempo de qualidade, palavra de afirmação. Gente, é engraçado. Tempo de qualidade, palavra de afirmação é você levar a pessoa para jantar, porque você tirou um tempo seu para levar ela para aquilo, e ali você precisa ficar dizendo que ela tá linda, que ela tá muito bem naquele vestido, que ele adora estar com você. Então, vou dar uma aula para os homens sobre como tratar mulheres e vou dar uma aula para as mulheres como tratar os homens. A Dani, já vi pessoas que não tinham toque precisarem muito do toque hoje para se sentirem amadas, Dani, exatamente. A gente às vezes pega pela falta, né? Como foi o caso da Cristina, que ela falou que faltou tempo de qualidade para ela e hoje em dia é uma maneira que ela se sente amada. O Antônio, amo tocar e ser tocado. Ai, Antônio, Antônio, você sempre me surpreende. A Maria Clarissa, minha linguagem é de serviço e tempo de qualidade. Interessante. A Gláucia, gosto de servir e de dar presentes. E receber presentes, Gláucia. Tem que ver isso, porque às vezes você acha que a pessoa se sente amada recebendo presente ou dando presente, mas tem que ver se há uma contrapartida de você se sentir amada gostando de receber presentes. Às vezes sim, às vezes a pessoa desenvolve dar os presentes porque ela quer passar a mensagem de que é assim que ela gosta de se sentir amada. HC Araújo, não sou fã de toque, mas as pessoas que gostam, esse sim, amam o toque. Amam o toque. Ah, sim. E aí tem que respeitar, HC Araújo, a linguagem do amor do outro. Então, assim, você não gosta muito de toque, mas se ele precisa ou ela precisa desse toque para se sentir amada, vamos trabalhar isso, né? Fora das datas, eu também, Glaucio, eu acho os presentes fora de datas, assim, espetaculares. Bem-vinda, Meire. Então, gente, é muito bom, vocês identificaram bem o que vocês, como vocês se sentem amadas. Agora, olhem um pouco para o outro, percebam no seu trabalho, no seu casamento, na sua relação, nos seus amigos, né? Se essa linguagem, como é, como é que eles recebem isso e o que eles estão precisando para que vocês possam oferecer. Cassia Araújo, acho a declaração mais linda, o ato de cozinhar para alguém. Gente, eu acho tão simbólico cozinhar, sabe? Eu também acho que é uma declaração de amor, assim. Quando alguém fala, eu fiz isso para você, eu fiz essa comida para você. E não só assim de casamento, não, eu tô falando assim de vida, assim, da gente ir para casa de vó e vó fazer aquela comidinha e fiz para te esperar. E eu tenho a minha amada tia Beth, né, que ela, toda vez que eu viajo, ela pergunta, o que você quer comer quando você voltar? Então ela sempre faz uma coisa gostosa, uma coisa que eu gosto. E agora nessa pandemia também ela me manda várias comidinhas. Eu acho que é uma declaração de amor linda. Eu acho a comida uma coisa muito simbólica, sabe? Eu acho perfeito também. Pena que eu não sou nenhuma mestre cuca. Gláucia, pode ser bilhetinho, exatamente, sabe? Você surpreender a pessoa com uma escrita, alguma coisinha ali. Para quem gosta de presente, gente, se você, vamos dizer que a pessoa gosta de um livro, de livro, né, de ler. Você colocar uma dedicatória é vida, assim, é muito simbólico, né? Irene, atos de servir e presente. Ah, é bem ligado uma coisa à outra, é bem fácil essa. HC Araújo, recebeu o pacote Walter favorito, transborda meu coração. O que é o Walter? Traduz pra gente, HC Araújo. É aquelas bolachinhas, o Waffles, sei lá. Se for essa, eu adoro também, umas que até lembra até minha infância, gente, era
Era meu lanche na escola, adorava aquilo. Waffle. Ah, sim, waffle, né? Eu falo sempre waffle e a minha filha me corrige. É waffle, mamãe. Ah, tá. É isso mesmo, eu adoro também. Gente, dar comida de presente é bom demais, né? Então, é isso. Vocês estão expert em entender como é que vocês se sentem amadas. Agora vamos olhar para o outro, tá? Eu espero que vocês tenham anotado, eu espero que vocês tenham refletido para entender, porque é importante abastecer o outro também. E agora eu vou falar do presente. Qual que vai ser o presente? Então, quem tá acostumado com o meu trabalho, eu sempre falo de um caderno de autopercepção, que é um caderno de autoanálise, que não é um diário, né? Não é você chegar lá e colocar, eu fiz isso hoje, não. É como se fosse um diário de emoções. E aí o presente que eu quero dar para vocês é um encontro comigo, que eu escolhi um domingo, que vai ser o domingo dia 15 de março, sem ser esse próximo domingo outro, para que todo mundo possa se programar. E aí a gente vai fazer um encontro gratuito no Zoom, né? Ou no Google Meet, não sei, depois eu falo a plataforma para vocês. E nesse encontro eu vou explanar tudo para vocês, como montar esse caderno de autopercepção. Vou fazer testes com vocês para que vocês aprendam a se auto-perceber e a gente vai falar mais sobre as linguagens do amor para que a gente possa perceber a nossa linguagem, que eu já sei que todo mundo sabe, então vamos agora olhar para o outro e como essa linguagem foi construída. Vai ser um encontro de 2 horas, de 10 da manhã até ao meio-dia. E todos que estiveram na live até agora, pode mandar uma mensagem no meu direct. E para quem não, vamos dizer, a pessoa assistiu a live depois, eu quero ganhar presente. Não, só para quem estava na live. Então eu vou abrir esse direct só por 1 hora, já são 9h15 até 10h15, vou botar até 10h30. Até 10h30 estou recebendo mensagens lá no direct para quem quiser participar desse encontro comigo. Vai ser interativo, porque no Zoom vocês têm voz, né? Dá para abrir o microfone e a gente trocar várias ideias sobre isso. E aí a gente vai dedicar a nós 2 horas da nossa manhã de domingo à nossa autoanálise, e aí a gente vai poder praticar várias coisas que eu venho trazendo para vocês. Cristina, graças a Deus vou aprender a fazer esse caderno. Participou da live e conseguiu. Obrigada, Thaís, que legal. Antônio, obrigada. Obrigada, Dani. Então, gente, acabou a live, vai lá no direct e fala eu quero meu presente e coloca um contato de vocês para que eu possa passar o link do Zoom no dia. E para que eu possa mandar o lembrete também de que vamos ter esse encontro. E é isso, para quem tem linguagem do amor de presente, acabou de ganhar um presente belíssimo. E vamos ter uma troca linda. Eu acredito muito no poder do grupo, eu acredito muito na troca de experiência. A gente aprende muito com a vivência do outro, com o que o outro tem para trazer para a gente. E a gente sempre pode levar alguma coisa para eles também. Cristina, eu que agradeço sempre, agradeço todos vocês que estiveram aqui, eu agradeço a interação, agradeço vocês estarem me escutando. Um beijo bem grande, até a próxima live na quarta e no domingo seguinte, depois dessa quarta no outro, vamos ter o nosso encontro de domingo. Marli, obrigada. Leide, muito obrigada por sempre estar por aqui. Juliana, eu que agradeço, Juliana. Sem vocês meu trabalho não existe, gente. Foi ótimo, para mim também foi ótimo. Amei a linguagem, que linguagem linda. Dani, não é a minha primeira linguagem, mas achei lindo o presente de ouvir e mais ainda de estar com você. Tempo de qualidade, encheu meu coração. Lindo, Dani! Beijo, gente! Hoje eu estou com meu tanque do amor cheio. Vocês assim conseguiram encher muito. Eu que agradeço muito vocês. Beijo grande e até a próxima live.